Meu nome é André Queiroz, eu sou advogado criminalista, sou parecerista em matéria ambiental e leciono Direito Penal, Processo Penal e Ambiental em diversos cursos no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Vamos abordar aqui nessa aula, né, o tema competência sobre matéria ambiental, legislar sobre matéria ambiental e o controle das atividades potencialmente poluidoras. Como é que o Poder Legislativo controla uma atividade potencialmente poluidora, como é que o Executivo controla, como é que o Judiciário controla e como é que o Ministério Público controla toda a atividade potencialmente poluidora. Ok? Apresentando os alunos aqui, a Luciana, o João Antônio e a Laís, tá? Sempre lembrando aos senhores o nosso e-mail, que é saberdireito@stf.jus.br. Ok? De antemão já peço para que os senhores, né, ao enviar uma pergunta, tá, por favor, envie a pergunta identificando o tema e o professor para quem deve responder a pergunta. Ok? Relembrando na última aula, gente, o que nós vimos na última aula? Né? Vimos a natureza jurídica do meio ambiente, não é isso? O conceito de meio ambiente, a natureza jurídica do meio ambiente, vimos que não é nem bem público nem bem privado, mas um bem de relevante interesse público, e vimos os princípios em matéria ambiental. Vimos só 4 princípios, né? O princípio da prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador. Então, ok? À medida que o curso vai se evoluindo, eu vou falando outros princípios também no contexto da nossa aula. Ok? Vamos começar a abordar aqui agora, gente, o tema controle das atividades potencialmente poluidoras. Ok? Então, a gente já sabe que uma atividade potencialmente poluidora, eu tenho que observar o princípio da prevenção. Não é verdade? O princípio da prevenção e o princípio da precaução. Mas, André, qual é a forma que os poderes controlam uma atividade potencialmente poluidora? Como é que o Poder Legislativo ele controla uma atividade potencialmente poluidora, André? Qual é a forma que eu vou utilizar, que o Poder Legislativo se utiliza para controlar uma atividade potencialmente poluidora? Mudar até a pergunta. Como é que o Poder Legislativo ele instrumentaliza o princípio da prevenção e da precaução? Como, gente? Poder Legislativo, artigo 49, incisos 14, 16 e 17 da Carta da Constituição. Dá uma olhada no artigo 49, incisos 14, 16 e 17. Olha o que ele fala o artigo 49, gente. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, estamos preocupados agora a forma com que a União, ela, Poder Legislativo, não é isso? Federal, ela controla uma atividade potencialmente poluidora. Como é que ela controla? Competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí vem lá. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, veja bem, o Congresso Nacional vai ter que resolver definitivamente sobre tratados que de alguma forma comprometem de forma grave o patrimônio nacional. Ponto. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é o seguinte, é analisar os incisos 14, 16 e 17, tá? Do artigo 49 da Constituição. Olha o inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Primeiro ponto, André, quando eu falo de Poder Legislativo controlando uma atividade potencialmente poluidora, como é que eu controlo? Como é que o Poder Legislativo controla uma atividade potencialmente poluidora? Artigo 49, inciso 14. E eu aproveito essa fala para os senhores, fazer uma remissão, fazer uma ideia conjunta do artigo 49, inciso 14, ao artigo 225, parágrafo 6º da Constituição. Então, primeiro ponto, André, quando a gente fala em matéria ambiental, não é isso? A quem compete legislar sobre o meio ambiente? Nós vamos abordar isso já já. Vamos ver se a competência é comum, se ela é concorrente, se ela é exclusiva, se ela é privativa, se ela é complementar ou se ela é suplementar. Nós vamos ver tudo isso. Ok? Mas qual é o primeiro ponto? André, quando eu falo de atividade nuclear, o Poder Legislativo fala o seguinte, olha, eu preciso controlar isso. A atividade nuclear é uma atividade potencialmente poluidora? É óbvio, é evidente. Mas como é que o Congresso Nacional controla? Artigo 49, inciso 14. Ele vai legislar sobre toda a atividade. Olha o que ele fala. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Junto com o artigo 49, inciso 14, já que eu estou falando de atividades nucleares, eu gostaria de falar do artigo 225, parágrafo 6º, que está correlacionado com isso, né? A gente faz uma remissão sempre estudando juntos. O que ela fala? 225, parágrafo 6º da Constituição.
As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, vírgula, sim, o que não poderão ser instaladas. Então, André, qual é a minha primeira ideia? Como que o Congresso Nacional ele atua visualizando a preservação do meio ambiente? Congresso Nacional diretamente. Ele, na verdade, ele autoriza alguma atividade nuclear. Ele dá o quê, gente? Olha o 49, inciso 14. Ele fala aprovar iniciativas do Poder Executivo. E, além disso, a localização de reatores nucleares vai se dar o quê, gente? Vai se dar através do quê? Vai se dar através de lei federal. Então, é União. Se quiser continuar, já que nós estamos falando em atividade nuclear e competência e controle da atividade, também o artigo 22, inciso 26. Artigo 22, inciso 26 da Constituição. O que fala o artigo 22, inciso 26 da Constituição? Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Então, primeiro ponto, André, a quem compete legislar sobre atividade nuclear? Quem compete? André, a quem compete legislar sobre o meio ambiente? Nós vamos analisar todas as questões. Estou preocupado com recursos hídricos e recursos minerais. Mas quando eu falo de atividade nuclear, quem é que autoriza uma iniciativa do Poder Executivo? É o Congresso Nacional, União. André, a lei federal vai estabelecer o quê? A localização das usinas nucleares. Artigo 225, parágrafo 6º. E lá no artigo 22 fala o seguinte, ó, compete privativamente à União legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Perfeito? Para fechar, artigo 21, inciso 23 da Constituição. Artigo 21, inciso 23 da Constituição. 21. Compete à União, não legislar, né? Compete administrativamente à União. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados. Então, fica atento pelo seguinte, André, quando vier poder legislativo controlando a atividade potencialmente poluidora, o que tem que vir na tua mente, André? Eu sei que a competência exclusiva para controlar isso é da União quando eu falo de atividades nucleares. Por que eu estou preocupado com isso, gente? O município ele pode proteger o meio ambiente? Pode ou não pode? O que você acha? Claro que pode. Mas quando eu falo de atividade nuclear, eu tenho que ter um montão de artigo na minha cabeça. Qual é? André, aprovar iniciativas do Poder Executivo, quem tem que ter, o Congresso Nacional tem que fazer uma lei. É o Congresso Nacional que elabora uma lei, dando o quê, gente? Aprovando iniciativas do Poder Executivo em atividades nucleares. André, se amanhã o Brasil ele quiser atuar igual o Irã, né, e construir uma nova bomba atômica, tem que ter o quê, gente? Aprovação do Congresso Nacional. Primeiro ponto. Segundo, a localização de reatores nucleares, até na minha cidade natal, infelizmente, Angra, sabe que já está aprovado já há muito tempo, Angra 1, 2 e 3, não é isso? 1 e 2 já construídas, 3 em via de ser. Né? O que para mim é uma brincadeira, né? Haja visto o princípio da precaução, haja vista todo o direcionamento mundial a respeito da preservação do meio ambiente. Vai a minha crítica. Mas olha só, segundo, o artigo 225, parágrafo 6, fala da localização dos reatores nucleares. Além disso, inciso 22 e inciso 26. A exploração é de quem? Da União. Perfeito? E artigo 21, inciso 23 da Constituição. Todas essas matérias aqui, eu estou falando de atividades nucleares. Agora, quando eu faço uma análise econômica disso, quem é que explora economicamente uma atividade nuclear? Artigo 177, inciso 5 da Constituição. O que ele fala? Fala que é monopólio da União a exploração de radioisótopos, de seus derivados. Então, entenda uma coisa, André, como que o poder legislativo controla uma atividade potencialmente poluidora? Tá? Você vai ver, gente, que controlar a atividade potencialmente poluidora é óbvio que é competência da União, Estado, DF e municípios. É óbvio. Você vai concluir isso, é intuitivo. Você não pode imaginar que o município, está vedado ao município proteger o meio ambiente. Isso não faz sentido, não é verdade? Mas uma coisa é certa, tem que ter um parênteses na tua mente, atividade nuclear. Se eu falo de atividade nuclear, eu tenho que ter todos esses artigos na minha mente para concluir o quê? Que é a competência exclusiva da União. Ponto. Perfeito?
Olha agora o mesmo artigo, né? Artigo 49 da Constituição, inciso 16. 49, inciso 16 da Constituição. É competência exclusiva do Congresso Nacional. 16. Autorizar em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas minerais. Recursos hídricos e recursos minerais. André, quando eu falo de exploração de recursos hídricos e minerais, a quem compete legislar? Não sei. Se for numa área indígena, compete a quem, gente? Compete ao Congresso Nacional, União. Professor, é verdade. Até porque eu vou lá no artigo 109, inciso 11 da Constituição, que fala o seguinte: compete aos juízes federais. O que, gente? Julgar as questões atinentes aos índios. Poxa, André, então estou fazendo aqui, né, um estudo sistemático. Quando eu falo de terras indígenas, está lá no artigo 20, olha só. Olha o que fala o artigo 20 da Constituição. Artigo 20, inciso 11 da Constituição. São bens da União. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Artigo 109, inciso 11 da Constituição. Compete aos juízes federais julgar as questões indígenas. Então, fecha agora comigo. André, qual é a minha ideia agora? Vem comigo. A ideia é o seguinte. André, quando eu falo de exploração de recursos minerais e hídricos, André, recursos hídricos, estou pensando o que, gente? Em corpos d'água. Exploração de recursos da água. E recursos minerais, gente? O que vem na tua mente logo? Petróleo e gás. Né? Quer dizer, são vários, mas o que vem logo na tua mente. André, a quem compete explorar recursos minerais e recursos hídricos? Artigo 49, inciso 16. Se forem terras indígenas, compete a quem? Ao Congresso Nacional legislar sobre isso. Ok? Já viu essa questão? E além disso, artigo 109, inciso 11 e artigo 20, inciso 11, que fala que são bens da União, que é as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, se a terra tradicionalmente ocupada pelo índio é bem da União, explorar recursos minerais e recursos hídricos daquela localidade, compete a quem? Ao Congresso Nacional legislar sobre isso. E se houver algum dissídio nessa área, compete aos juízes federais. Perfeito? Então fica essa ideia aqui quando a gente fala de quê? A gente fala de recursos minerais e recursos hídricos. Ok? Além disso, o artigo 49, inciso 17. Artigo 49 da Constituição. 49, inciso 17. O que ele fala? Compete ao Congresso Nacional, 17, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então, André, como é que o Poder Legislativo controla uma atividade potencialmente poluidora? Ele vai controlar não uma atividade potencialmente poluidora, mas a alienação de uma terra pública com uma área superior a 2.500 hectares. André, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que se para que o poder público venda um bem, aliene um bem público, ele precisa de duas coisas, né, gente? Você sabe. Ele precisa fazer o que, gente? A desafetação do bem, não é isso? E também, gente, a avaliação prévia do bem e licitação para vendê-lo. Não é essa a nossa regra? Aquele que você estuda em direito administrativo? André, se eu quiser vender um bem público, o que eu preciso fazer? O que o Estado precisa fazer? Né? Olha aqui, gente. Nós vivemos numa res pública. O bem é público. Se o bem é público, para que o poder público possa vender o bem, ele precisa pedir autorização para o dono. Quem é o dono, gente? Nós, sociedade. É res pública. Nós vivemos num Estado democrático, é um Estado gerencial. Eu só faço a administração dos bens, porque pertence à sociedade. Não ouviu falar que todo poder emana do povo? Então, André, se o poder público quiser vender um bem público, o que ele tem que fazer? Primeiro, desafetação. Ele vai tirar a destinação pública, não é isso? Vai pegar um bem que é de uso especial e transformar num bem dominical. Fica sem afetação, sem destinação pública. Não tendo destinação pública, o que ele faz? Ele faz a avaliação prévia do bem e depois uma licitação na forma concorrência. Vende o bem. Por isso tem que ter licitação, gente. Porque a licitação nada mais é do que uma aprovação da sociedade. Agora, André, e se for uma área
acima, um bem público, uma terra rural com áreas acima de 2.500 hectares. Além de tudo isso que eu te falei, antes o Congresso Nacional atua. O que ele faz? Tem que haver uma lei federal autorizando essa venda se a área for acima de 2.500 hectares. Perfeito? É assim que o Poder Legislativo controla uma atividade potencialmente poluidora. Perfeito? E o Poder Executivo, André? Como é que o Poder Executivo ele controla uma atividade potencialmente poluidora? O Poder Executivo, gente, controla uma atividade potencialmente poluidora exigindo o licenciamento ambiental e os estudos ambientais. André, qual é a forma que o Poder Executivo se utiliza para controlar uma atividade potencialmente poluidora? Olha, André, pelo princípio da prevenção e precaução, para que eu consiga licenciar uma atividade, antes do licenciamento, existe o que, gente? Os estudos ambientais. Então, o poder público ele vai exigir do empreendedor que vai desempenhar uma atividade potencialmente poluidora, o que, gente? Os estudos ambientais, não é isso? Vai se acostumando. É até um tema da nossa próxima aula. EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, tracinho, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. EIA-RIMA. Está lá na resolução 01 de 86 do CONAMA. Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Perfeito? E lá estão os estudos ambientais, que é o EIA-RIMA. E é assim que o Poder Executivo controla. André, vamos abordar como que o Poder Executivo controla a atividade potencialmente poluidora? Nessa aula agora não. Não é isso? Porque nós vamos reservar uma aula específica só para falar sobre licenciamento ambiental. Tá bom, professor. Então, como é que o Poder Judiciário controla a atividade potencialmente poluidora? É esse ponto que eu quero analisar agora. Como é que o Poder Judiciário controla uma atividade potencialmente poluidora? Qual é a forma, gente? Você sabe que o Poder Judiciário ele tem uma característica que é o exercício da jurisdição. É um serviço público indelegável, não é isso? Não pode ser delegado a particular, não é isso? E ele desempenha a jurisdição. Jurisdicção, dizer o direito. É o dever-poder que o Estado tem de dizer o direito. Mas essa jurisdição, ela é o quê? Ela é inerte. Para que ela seja desempenhada, ela tem que ser o quê, gente? Provocada. E o que me interessa analisar agora é quem e como eu provoco isso. André, já vi que no artigo 49 o Poder Legislativo controla essa atividade. Agora, como é que o Poder Judiciário vai controlar uma atividade potencialmente poluidora? Né? É óbvio, gente, que pelo sistema da tripartição de funções, não é isso? O sistema de check and balances, não é isso? Tripartição de funções, sistema de freios e contrapesos, ou check and balances, cada poder tem a sua função precípua e as funções atípicas, né? Se o Poder Judiciário, a função precípua é a atividade jurisdicional, ele desempenha também a função, atipicamente, gente, a função administrativa e legislativa, não há dúvida nenhuma, mas de forma atípica, não é isso? O que me interessa é analisar como que o Poder Judiciário, tipicamente, precipuamente, controla o meio ambiente, através da jurisdição. E como você sabe que a jurisdição é inerte, ela precisa ser provocada. E como é que eu provoco a jurisdição? Através, basicamente, de dois instrumentos. Não é isso? São vários instrumentos, né? Mas os principais, tá? Me entenda, nós vimos que quem protege o meio ambiente ou é o Estado e toda a coletividade. Com esse prisma, André, o meio ambiente é um bem público ou é um bem privado? Já vi que está entre os dois. Aliás, acima dos dois. Não é isso? Analisando isso também, começamos a perceber o seguinte, que o Estado pode proteger o meio ambiente, como também toda a sociedade. Então, eu sei que o meio ambiente é um direito difuso, pertence a toda a coletividade, os titulares são indeterminados, indetermináveis, o direito é indivisível, se une por uma relação jurídica, por uma relação fática, e pertence a toda a coletividade. É um direito difuso, ou então direito, gente, que chamamos de direito transindividual ou meta-individual. Para os estudiosos, né, gente, para você que está estudando, o direito transindividual ou meta-individual é dividido em três. Direito difuso, coletivo e individual homogêneo.
Os direitos transindividuais, os direitos meta-individuais, são aqueles direitos que transcendem o interesse do indivíduo. Passa, transborda, extrapola o direito do indivíduo. São os direitos transindividuais. E os direitos transindividuais são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Só para que você possa compreender o que eu vou te falar agora, gente. Karel Vazak foi o cara que visualizou o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. E a liberdade, igualdade e fraternidade, eu estou falando das dimensões do direito. Direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Não gosto quando você fala geração do direito. Ah, são as 3 gerações, agora a 4ª geração do direito, com a 5ª. Para mim, isso não está correto falar geração. Porque parece que parece que a 4ª geração é melhor do que a primeira, e não é. São formas diferentes de se analisar o mesmo direito. E a primeira geração é liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade, eu analiso o indivíduo nele mesmo. São os direitos civis e políticos. O de segunda dimensão são os direitos que, gente? Os direitos sociais. É um indivíduo visto, o que, gente? Junto com o seu semelhante, que é o direito à igualdade. E por último, me interessa, os direitos de terceira geração, que são os direitos, o que, gente? Transindividuais. Eu começo a analisar que existe um direito que pertence a todo mundo e a ninguém ao mesmo tempo. André, o meio ambiente saudável pertence a quem? Sabe como é que eu vou te responder, gente? Que o meio ambiente saudável pertence a todo mundo e a ninguém ao mesmo tempo. Você vai entender por que eu estou te falando isso. Tem motivo para estar falando isso. Por quê, gente? Porque o direito ambiental é um direito difuso. É um direito que pertence a toda a coletividade, mas a ninguém individualmente. Eu, André Queiroz, eu não posso individualmente entrar com uma ação na justiça para proteger o meio ambiente visualizando o interesse próprio. Eu posso proteger o interesse da sociedade, mas não o interesse meu, próprio. Não através desse instrumento que eu vou falar para vocês agora. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só, André, o meio ambiente é um direito público ou um direito privado? Não sei, sobrepaira. André, o ramo do direito ambiental é um ramo do direito público ou é um ramo do direito privado? Também não sei. É ramo do direito transindividual, meta-individual. E para proteger os direitos transindividuais, meta-individuais, direitos de terceira dimensão, direitos à paz, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu tenho alguns instrumentos de proteção que são aquelas ações coletivas. Estou falando de forma ampla. Ação coletiva. E o melhor instrumento para se proteger o meio ambiente, eu tenho a chamada ação civil pública. Ação civil pública, que tem definição na Lei 7347 de 85, que eu vou chamar de ACP agora. A ACP, a Ação Civil Pública, ela protege os direitos do quê? Os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. É a chamada ação civil pública, que é uma das espécies das ações coletivas. E quem são os legitimados para entrar com uma ação civil pública, André? Quem são os legitimados? Os legitimados para entrar com uma ação civil pública estão definidos no artigo 5º dessa lei que eu lhe falei, da Lei 7347 de 85. Está lá dizendo, no artigo 5º, tem legitimidade para propor a ACP. Vou ler. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar também. A ação cautelar é aquela ação que visa garantir a eficácia da ação principal. Legitimados. 1. Ministério Público. Esse aqui é que tem o canhão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é. Ministério Público. André, o Ministério Público é instituição essencial à permanente, à função jurisdicional. Ele representa a sociedade, ele é custos legis, ele integra o parquê, ele é um ombudsman atual, né? Isso, o ombudsman era o procurador da sociedade. Então, André, esse cara aqui, ele representa a sociedade? Sim. Qual é o instrumento que ele tem? Ele é legitimado para que instrumento para proteger o meio ambiente? A ação civil pública. Além disso, né, o mais novo aqui, né, a Defensoria Pública, a União, Estados, DF e municípios, quer dizer, os entes políticos, não é isso? Quarto,
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Quer dizer, os integrantes da administração pública indireta. E, além disso, as associações que, concomitantemente, estejam constituídas há pelo menos há mais de um ano e incluem entre suas finalidades institucionais a proteção do meio ambiente. Então, André, como é que o Poder Judiciário ele protege o meio ambiente? Ele protege o meio ambiente, haja visto que o Poder Judiciário desempenha a jurisdição e ela é inerte, ela tem que esperar que, gente, que ela seja provocada. E como é que eu provoco? A ação civil pública através destes legitimados. Perfeito? Agora você vai me perguntar o seguinte, André, eu não estou te entendendo. Porque você falou que o meio ambiente, como é um direito difuso, pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Não é verdade, André? É verdade. Então, André, se o meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todos, eu integro o meio ambiente. Se eu integro o meio ambiente, não é isso? Eu acho que eu deveria ter um instrumento para proteger o meio ambiente. E tem. Alessandro Gropali, ele falou o seguinte, que a Constituição seria uma folha de papel em branco se a Constituição apenas desse direitos e não instrumentos para garantir esse direito. Então, para Alessandro Gropali, de nada adiantaria a Constituição falar o seguinte, olha, todo mundo tem direito ao meio ambiente saudável, você tem liberdade de locomoção, você tem direito à informação, você tem direito líquido e certo. Se ao mesmo tempo também não desse o quê? Instrumentos para proteger isso. Tanto é que o direito de locomoção tem um habeas corpus, informação habeas data, um direito líquido e certo que não seja locomoção e informação, um mandado de segurança. Mas, André, e a proteção do meio ambiente? Qual é o instrumento que o cidadão, já estou entregando ouro, que o cidadão pode utilizar para proteger o meio ambiente, gente? Artigo 5º, inciso 73 da Constituição. A própria Constituição falou o seguinte, que no artigo 5º, inciso 73, o cidadão, quer dizer, o integrante da sociedade, ele vai ter o que, gente? A ação popular, para anular um ato lesivo ao meio ambiente. Fica atento, gente. O cidadão, eu, você, nós, temos um instrumento para garantir o meio ambiente saudável. Gente, se nós temos que viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado, de nada adianta a Constituição prever esse direito se ela não me desse um instrumento. Agora, esse instrumento, como ela falou que o legitimado é o cidadão, eu estou legitimado para entrar com uma ação popular, mas só para anular um ato lesivo ao meio ambiente. E não proteger um direito meu. Porque o meio ambiente não é um direito meu, é um direito da coletividade. Por isso que alguns examinadores, não é isso? Na tua prova de faculdade, num concurso público, ao conversar com alguém, você não pode falar que você tem direito ao meio ambiente saudável. Você tem, mas não como um indivíduo, mas sim como integrante da coletividade. É esse o ponto. Mas, André, se me desculpe, eu discordo pelo seguinte. Se uma empresa causa um derramamento de óleo num corpo d'água, e eu sou um pescador que vivo da pesca, eu tive mais prejuízo do que você, André, que dá aula. Eu sou pescador, você vive de dar aula, vive da tua função, vive como advogado. Eu vivo da pesca. Eu sei, querido. Você tem direito a se ressarcir dos prejuízos causados? Não estou falando que não, claro que tem. Porque a empresa te causou um dano. Você vai entrar o quê, gente? Vai entrar com uma ação de perdas e danos, uma obrigação de fazer, não interessa, de pagar, uma ação de cobrança, não me interessa. Mas isso como uma demanda autônoma. A ação popular só serve para anular um ato lesivo ao meio ambiente. Imagine eu, que não moro aqui em Brasília, vejo que uma empresa aqui está causando um dano ambiental em Brasília. Pô, André, você mora no Rio de Janeiro, não é isso? Eu olho essa situação, eu posso entrar com uma ação popular? Eu posso impetrar uma ação popular? Posso ou não posso? É óbvio que eu posso. Mas você não mora aqui, mas eu sou cidadão. Eu uno a vocês com uma relação fática. Vivemos no mesmo meio ambiente. Então eu posso, mas não para me ressarcir dos prejuízos, até porque eu não tinha prejuízo nenhum. Não é isso? Agora, eu posso entrar para anular esse ato lesivo. Eu vou pedir, por exemplo, para cancelar aquele licenciamento. Vocês estão me entendendo? Para anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente. Artigo 5º, inciso 73. Então, note que eu tenho os legitimados para uma ação civil pública e eu tenho os legitimados para uma ação popular. Esses são os dois principais instrumentos para se proteger o meio ambiente. Judicialmente, com o exercício da jurisdição. Perfeitamente? Perfeito? Agora, olha só. André, e o Ministério Público?
que o Ministério Público se utiliza, e a própria sociedade pode se utilizar, por intermédio do Ministério Público, para proteger o meio ambiente? Tá? Você sabe, gente, que o órgão do Ministério Público, ele tem privativamente um inquérito civil. O órgão do Ministério Público, ele tem um procedimento administrativo investigatório, que ele é próprio, exclusivo, que é o inquérito civil. Para o quê, gente? O inquérito civil, ele pode embasar uma futura, o quê? Ação civil pública. Mas o que é importante, gente, que para a proteção do meio ambiente, eu tenho um instrumento que está definido no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85. André, o que fala o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347 de 85? Ela fala o seguinte, note, tá, gente? A Lei 7347 é de 85, pré-Constituição. Até para você poder visualizar, tá, gente? Eu já vi aluno errando isso, tá? Já vi aluno errando, já vi um bom candidato de um concurso público errar isso. O seguinte, a Constituição de 88 não foi a primeira Constituição a prever o meio ambiente como um direito. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a Constituição de 88, a Constituição passada, ela previa o meio ambiente, ela regulamentava o meio ambiente. Só que o que eu quero que vocês entendam que o enfoque da Constituição passada era outro. Por quê, gente? Porque antes, a Constituição, ela se preocupava com o uso dos recursos do meio ambiente. Como assim, André? A Constituição, a legislação infraconstitucional, ela se preocupava com a utilização dos recursos ambientais. Quero que vocês entendam que já houve um protocolo em 1981, de 79, que falava do quê, gente? Os países europeus, como eles ficavam muito ricos, se desenvolvendo economicamente, eles viram que eles não podiam se desenvolver economicamente demais, se preocupando com o meio ambiente. Então ele falou o seguinte, vamos ter que conter esse desenvolvimento, protegendo o que, gente? Um meio ambiente sustentável. Então o que aconteceu? Eles criaram alguns protocolos, algumas limitações a isso, e o Brasil, nessa mesma linha, não é isso, condicionou o uso com a Lei 6938 de 81, 1981. Só que em 1988, a Constituição, no artigo 225, está prevendo o quê, gente? Que o meio ambiente é um direito o quê? Transindividual. Eu estou analisando o meio ambiente como o quê, gente? Como um direito que pertence a toda a coletividade que merece tutela. E como é que eu vou tutelar? Como é que eu vou proteger? Com uma ação civil pública e ação popular. Agora, André, como é que eu vou embasar uma ação civil pública? O Ministério Público tem, privativamente, o inquérito civil, que vai embasar uma ação civil pública. Agora, um outro instrumento importante, gente, que está no artigo 5º, parágrafo 6º, que fala do TAC. O que é TAC? Termo de ajustamento de conduta. Talvez o instrumento, gente, mais importante na proteção do meio ambiente. Esse é indiscutivelmente o instrumento mais importante. Olha o que fala o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7347 de 85. Os órgãos públicos legitimados, quer dizer, esses que eu falei para você há pouco, é até uma impropriedade da lei, né? Porque empresa pública, autarquia não é órgão, né? É pessoa jurídica. Ministério Público é órgão, nasce através da desconcentração. Né? A Defensoria Pública é órgão, desconcentração. Agora, a autarquia e empresa pública são pessoas jurídicas que nascem de uma descentralização. Você sabe isso em direito administrativo. Agora ele fala, os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. André, qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, eu posso agora celebrar um TAC. Os órgãos legitimados celebram TAC, termo de ajustamento de conduta. E o TAC instrumentaliza o que, gente? O compromisso de ajustamento de conduta. Então pode ser que uma empresa degradadora do meio ambiente, uma empresa poluidora, esteja causando um dano ambiental, não é isso? E o que acontece? O Ministério Público, o órgão público legitimado, antes de entrar com uma ação civil pública, ele pode celebrar com o degradador um TAC, um termo, para que ele ajuste com a sua conduta. E esse TAC vai ter força jurídica de quê, gente? De um título executivo
extrajudicial. É como se fosse um cheque, gente. Natureza jurídica do cheque é de título executivo extrajudicial. Um contrato assinado com duas testemunhas, título executivo extrajudicial. Então, se o degradador ele causa um dano ao meio ambiente, o Ministério Público ou um órgão público legitimado pode assinar um termo de ajustamento de conduta, para que ele, a partir daquele momento, ajuste-se a sua conduta de acordo com as disposições legais. Olha, você em tal prazo, você vai ter que botar um filtro, você em tal prazo vai ter que fazer o que, gente? O desassoreamento de um rio, não pode mais jogar os seus dejetos em lençol freático. Eu vou assinar um termo de ajustamento de conduta com um órgão público legitimado, Ministério Público, autarquias, pessoas de direito público. Perceberam? Esse instrumento é o que, gente? Esse instrumento é importantíssimo. Termo de ajustamento de conduta. Não confunda com um instrumento parecido, que é o termo de compromisso. Não confunda com o termo de compromisso. É diferente, muda bastante. Termo de compromisso. André, o que é o termo de compromisso? O termo de compromisso está lá no artigo 79A da Lei 9.605 de 98. O termo de compromisso está no artigo 79A da Lei 9.605 de 98, que fala dos crimes ambientais. E o que fala, gente? 79A. Para o cumprimento do disposto nessa lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o que é SISNAMA? Sistema Nacional do Meio Ambiente. André, quais são os integrantes do SISNAMA? Os integrantes do SISNAMA estão definidos lá no artigo 6º da Lei 6938 de 81. Lei 6938 de 81. Então, por favor, né? Você pensa o seguinte, André, quem é que assina o termo de ajustamento de conduta? Os legitimados, órgãos públicos legitimados por uma ação civil pública. André, e o termo de compromisso é a mesma coisa? Não. O termo de compromisso está em outra lei. E o termo de compromisso também fala que são outros legitimados. Que são os outros legitimados? Os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. André, quem são os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA? Está lá no artigo 6º da Lei 6938 de 81. O que acontece? Responsáveis pela execução de programas e projetos, não é isso? Vai ter com força de título executivo extrajudicial o termo de compromisso assinado com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos e atividades potencialmente poluidoras. Qual é a questão que eu quero abordar com vocês? Tá? O seguinte, André, como que eu protejo o meio ambiente? Eu protejo o meio ambiente. Poder Legislativo 49 da Constituição. Poder Executivo, licenciamento ambiental e os estudos ambientais, que nós vamos ver na próxima aula. O Poder Judiciário, como ela é inerte, ela tem que ser provocada. E, por favor, é ação civil pública e ação popular. Ação civil pública, legitimados, na Lei 7347. E ação popular? Ação popular, o cidadão, só para anular o ato lesivo. O cidadão, não, na ação popular, não pode proteger direito individual, mas sim o direito o quê? De toda a sociedade, anulando o ato lesivo ao meio ambiente. E o Ministério Público, como é que protege? O Ministério Público e a sociedade, não é isso? Os órgãos públicos, o Ministério Público, as autarquias, fundações públicas de direito público, elas podem assinar um termo de ajustamento de conduta. Agora, os órgãos integrantes do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, podem assinar um termo de compromisso. Qual é a diferença do termo de ajustamento de conduta para o termo de compromisso? Primeiro, os legitimados. Já viu que são diferentes. Não é isso? Termo de ajustamento de conduta, artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Termo de compromisso, os órgãos ambientais do SISNAMA, primeiro. Mas eu atribuo como a segunda diferença principal. Qual é a diferença, gente? Que, na verdade, o termo de ajustamento de conduta, que muitas vezes o Ministério Público celebra, não é isso? Que uma associação constituída há mais de um ano celebra, pode ser celebrado como, gente? Pode ser celebrado antes ou depois de um dano ambiental. Como é termo de ajustamento de conduta,
ele pode ser celebrado antes da ocorrência de um dano ambiental. Então, o Ministério Público, a Defensoria Pública, analisando que aquela empresa possa causar um dano ambiental, ela, de maneira preventiva, ela se encontra com o dono daquela empresa e fala, olha só, vamos entrar com um termo de ajustamento de conduta. Você vai celebrar comigo um compromisso de ajustamento de conduta para evitar um dano ambiental. Ah, professor, já sei na aula passada que o termo de ajustamento de conduta, ele pode instrumentalizar o princípio da prevenção? Claro, evitar o dano. Mas pode ser antes, como também pode ser depois. O órgão do Ministério Público atesta que uma empresa X está causando um dano ambiental. E ela assina, ao invés de entrar com uma ação civil pública, que ela poderia, ela, para evitar acionar o judiciário, ela assina com o degradador, que está, né, isso, gente, predisposto, né, isso, com intenção de não causar um dano ambiental, assinar o termo de ajustamento de conduta. E ele assina esse termo de ajustamento de conduta, se compromete a agir daquela forma, e se não atuar de acordo com o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público executa o TAC. É como se tivesse assinado um cheque em branco, gente. Aliás, cheque em branco não, né? Um cheque muito bem preenchido, mas que ele é obrigado a cumprir com isso. É como se o promotor de justiça assinasse um contrato com 2 testemunhas com um degradador. E ele se compromete... Gente, você quando assina um contrato, não se compromete a pintar o muro da casa de alguém? O termo de ajustamento de conduta, eu vou celebrar como um empreendedor que ele vai se comprometer a não causar mais dano ambiental. Ou então, adequar-se à sua conduta com a legislação atual. Se ele se compromete, ótimo, o meio ambiente foi preservado. Se ele não se compromete e não cumpre com o TAC, eu pego o TAC e executo. Assim como você executaria um contrato ou um cheque que não teve a compensação. Agora, o termo de compromisso não. O termo de compromisso é diferente. O termo de compromisso só pode ocorrer após uma infração ambiental de natureza administrativa. O termo de compromisso ocorre depois da infração administrativa. Então, ele é repressivo. E o termo de ajustamento de conduta? Repressivo ou preventivo. Perfeito? Fechando com uma competência em matéria ambiental, eu gostaria que os senhores soubessem o seguinte: se eu não estiver falando, né, de atividade nuclear, ou então de exploração de recursos minerais e hídricos em áreas indígenas, a competência, olha o artigo 23 da Constituição, evidentemente. Olha o que ele fala. É competência comum da União, Estados, DF e municípios, 1. Zelar pela guarda da Constituição e conservar o patrimônio público. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais, notáveis e sítios arqueológicos. Engraçado, André, você falou isso aqui. Isso aqui estou protegendo o patrimônio, o meio ambiente histórico. É isso aí. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte de outros documentos de valor histórico, artístico e cultural. Isso é meio ambiente histórico. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária. 9. Promover programas de construção, de moradia e saneamento básico. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, qual é a regra, André? Competência para legislar sobre o meio ambiente. Qual é a competência? Se eu estiver preocupado com a União, eu estou falando de atividade nuclear, exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas e, além disso, alienação de terras públicas com áreas acima de 2.500 hectares. Agora, a proteção do meio ambiente, quem protege a gente? A competência ela é comum. A competência administrativa de proteção do meio ambiente é uma competência comum da União, Estado, DF e municípios. André, e para legislar? A quem compete legislar em matéria ambiental? A legislação, quem compete? Olha o artigo 24 da Constituição. Compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Ordenamento urbano, direito urbanístico
União, Estados, DF. Inciso 6, que é o que me interessa. Legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Compete a quem, gente? Artigo 24, inciso 6. Além disso, inciso 7, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico. E para fechar, inciso 8, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e outros de valor estético, artístico e cultural. Então, o que me interessa? Me interessa falar o seguinte, André, quando eu falo de competência em matéria ambiental, qual é a minha preocupação? A preocupação é o seguinte, que em regra, quem vai legislar, quem vai proteger o meio ambiente? União, Estados, DF, municípios. Quem protege o meio ambiente são esses 4 entes. Não é isso? Está no artigo 23. Agora, André, e legislar sobre meio ambiente? Legislar sobre meio ambiente está no artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre meio ambiente. Em que matérias? Essas matérias que eu falei para você. E se você olhar, gente, por exemplo, o inciso 6º do artigo 24, ele é muito amplo. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza. Então, eu quero que vocês entendam que existem formas de proteção do meio ambiente, que todos os poderes protegem, inclusive a sociedade. André, como é que a sociedade protege o meio ambiente? Ação popular, gente. Se você que está me assistindo aí, se você observar que uma atividade potencialmente poluidora está causando, uma empresa está causando um dano ao meio ambiente, você tem um instrumento para isso, que é a ação popular. Então você vai proteger o meio ambiente. Agora, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem a ação civil pública. Perfeito? Essa é a forma adequada de se proteger o meio ambiente. Ok? E a competência, artigo 49, artigo 24, artigo 23. Bom, gente, então, pergunto para os alunos, alguma dúvida? Ação civil pública e ação popular, é conexão ou continência? Essa inclusive é uma dúvida, tá? Que até alguns tribunais têm disso, né? Imagina a seguinte situação. Uma empresa, ela está causando uma degradação do meio ambiente, uma poluição de um rio, e evidentemente o rio, ele segue o que, gente? Pela comarca A e pela comarca B. Estão me entendendo? Eu tenho a poluição de um rio que passa, não é isso? Seu fluxo passa pela comarca A e pela comarca B. Eu tenho 2 juízos diferentes. E o que acontece? Um cidadão, na comarca A, impetra uma ação popular para proteger o meio ambiente, para anular o ato lesivo ao patrimônio, ao meio ambiente. Posteriormente, o Ministério Público, não é isso? Entra com uma ação civil pública para quê? Para pedir interdição de estabelecimento, condenação, as trentes que representam aquelas multas, aquela multa diária por uma atividade lesiva. E, André, eu tenho uma empresa com uma conduta causando uma degradação ambiental e eu tenho 2 demandas. Eu tenho um cidadão que impetrou uma ação popular e o Ministério Público que entrou com uma ação civil pública. Essas demandas devem ser reunidas, sim ou não? Não é isso? É óbvio, né, gente, que as demandas, a princípio, devem ser reunidas. Por que eu reúno demandas, gente? Quais são os 2 fundamentos da reunião de demandas? Para evitar decisões conflitantes e economia processual. Imagina se eu não reunisse, o juiz da comarca A ia mandar interditar o estabelecimento. E o juiz da comarca C, da B, ia falar o quê? Para ele ter uma outra medida que não seja a interdição. Quer dizer, como é que eu ia permitir que ele tivesse uma outra medida se o estabelecimento estivesse interditado? Não é isso? Ou então um mandasse interditar e o outro mandasse deixar aberto. Quer dizer, podia gerar decisões conflitantes. Então eu devo reunir as demandas. Eu devo pegar essa ação popular, junto com a ação civil pública, e uni-las, para evitar decisões conflitantes e por economia processual. Mas qual é a pergunta e a dúvida? Qual é o foro prevalente? E para saber qual é o foro prevalente, se é o foro onde houve a ação popular ou a ação civil pública, eu tenho que analisar para vocês a diferença de conexão e continência. E eu já vou direto ao ponto, gente. 2 demandas são conexas quando existe ou existe uma identidade de pedido, de parte ou de causa de pedir. Se eu tiver 2 demandas com a mesma causa de pedir, ou com as mesmas partes, ou com o mesmo pedido, não é isso? Eu posso, gente, unir pela conexão. Reunião de processo pela conexão. Mas eu quero que vocês saibam que não errem isso, é que entre a ação popular e a ação civil pública, elas devem ser reunidas, mas não pela conexão, mas pela continência. Por que continência? Porque a continência, gente, é uma forma de reunião de processos, mas eu tenho 2 demandas onde
um pedido é mais amplo do que o outro. Na ação popular, o pedido é único exclusivamente de anular o ato lesivo. O pedido é mais restrito. Qual é o pedido na ação popular? Anular o ato lesivo, só. E na ação civil pública? O que um promotor pode pedir na ação civil pública? Ele pode pedir para anular o ato lesivo? Sim. Mas só isso ele pode pedir outras coisas? Pode pedir a condenação da empresa ao pagamento por um fundo indenizatório? Pode. Pode interditar o estabelecimento? Pode. Pode determinar uma outra medida que torne eficaz o seu pedido? Pode. Então, na ação civil pública, o pedido é mais amplo. Tranquilo? Como na ação civil pública o pedido é mais amplo e na ação popular o pedido é mais restrito, sempre que houver ação civil pública e ação popular, elas devem ser reunidas não pela conexão, mas pela continência. E o foro prevalente sempre vai ser no local onde houve o pedido mais amplo. Perfeito? Mais uma dúvida? Professor, no caso aqui do município, ele pode legislar quanto à proteção dos recursos do solo? Uma outra questão também boa, tá? Que é o seguinte. Você deve ter percebido que quando a gente fala no artigo 24, olha o que fala o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 6, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo. Quando você vai no caput do 24, ele fala o que, gente? Compete à União, Estados e DF. O que significa dizer? Não tem aqui a presença do município. O município está fora daqui. Aí você me pergunta, como a nossa aluna fez. André, o município ele pode legislar para proteger o solo, sim ou não? Se você olhar o artigo 24, parece que não. Parece, né, gente? Mas o fundamento não é esse. André, o município pode legislar sobre proteção do solo? Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Mas eu tenho que combinar o artigo 24 com o artigo 30, também da Constituição. Inciso 1º e inciso 2º. Quando que o município pode legislar, gente? Em matéria ambiental, tá? No artigo 24, inciso 6, ele não pode. Mas se eu olhar o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição, o que eles falam, gente? Compete aos municípios, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Agora, o município ele vai legislar de maneira suplementar, vírgula, se for assunto de interesse local. Essa é a palavra mágica. O que significa dizer? Pergunta a minha amiga agora respondendo. André, o município ele pode legislar sobre defesa do solo? Depende. Porque aqui no artigo 24, inciso 6, fala que o município não pode legislar sobre defesa do solo. Por quê? Porque ele fala no caput, União, Estados e DF. Ele não pode legislar de maneira concorrente. Mas ele pode legislar de maneira suplementar. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E André, quando que vai caber? Vai caber? Compete ao município legislar sobre essas matérias sempre que for o que, gente? Assunto de interesse local. E uma questão que o Supremo sempre enfrenta, gente, que o STF sempre enfrenta, é em que hipóteses que eu tenho assunto de interesse local, regional e nacional. A análise dessa questão é que cabe muitas vezes ao Supremo, porque é ele que interpreta a Constituição. Perfeito? Essa é a nossa ideia. Maravilha? Quero que vocês entendam que a aula foi abordada competência e controle das atividades. Ok? Sempre lembrando que o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever essa aula, é só acessar youtube.com/saberdireito, aula tudo junto. Ok? E convidá-los também para a próxima aula, que nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a responsabilidade em matéria ambiental. Ok? Responsabilidade civil e criminal em matéria ambiental. Ok? Forte abraço e até a próxima.